programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. A palavra do Senhor está no segundo livro de Reis, capítulo 8, versos 4. E diz assim: Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Segunda Reis, capítulo 8, versos 4. Meu querido irmão, nós vamos falar sobre Eliseu, os milagres de Eliseu. Então, nós precisamos saber que Eliseu era um lavrador, pertencente a uma família abastada de Israel. Foi nesse tempo que ele foi chamado a exercer o seu ministério profético. Sem dúvida, meu querido, ele era um dos 7.000 que não haviam se dobrado diante de Baal. E essa foi uma das razões pelas quais o Senhor o escolhera. As intervenções sobrenaturais através de Eliseu é algo muito impressionante. E nós vamos ver aqui algumas dessas manifestações. A multiplicação dos pães. Esse é um milagre de provisão. Eram 100 os discípulos dos profetas e só havia 20 pães para alimentá-los. A lei da procura era maior do que a lei da oferta. O que fazer diante dessa situação? O profeta Eliseu não olha as evidências naturais, mas seguindo a direção de Deus, ele profetiza que todos comeriam e ainda sobrariam pães. Mas como? Não havia lógica. Nenhuma lógica havia para aquela predição. Todavia, querido, milagres não se explicam. Aceitam-se pela fé. Muito tempo depois encontramos já no Novo Testamento detalhando como Jesus Cristo operou um milagre com a mesma dinâmica, mas em maior proporção. Está em João, capítulo 6, versículo 9. Em ambas as histórias, a graça de Deus em prover o necessário para os carentes fica então em evidência. Veja o caso de Jorão, filho de Acabe. Estava sentado no trono do reino do norte e, a exemplo de Jeroboão, foi um mau governante. A consequência de suas ações pecaminosas foi o cerco à cidade de Samaria, promovida por Ben-Hadad. Com a cidade sitiada, a consequência natural foi a escassez de alimento. Vendia-se desde cabeça de jumento até mesmo esterco de pombo na tentativa de amenizar a fome. Olha a situação do povo por causa do pecado. Então, pressionado pela crise, o rei procurou quem? O profeta Eliseu. E o responsabilizou pela tragédia. Meu querido, sempre o diabo querendo culpar a Deus. Mas todavia o Senhor demonstrou mais uma vez a sua graça e orienta Eliseu a profetizar o fim da fome. Como nos outros milagres, esse tem o seu cumprimento de forma inteiramente sobrenatural e inexplicável. Veja também a ressurreição do filho da sunamita. Mesmo havendo deixado o filho morto em casa, a rica mulher de Sunem demonstra uma fé inabalável. Quando
caminho, a caminho, ela é interrogada por Geazi, servo de Eliseu, sobre como iam as coisas. Então ela responde, vai tudo bem. Nada está fora do controle, meu querido, quando Deus está no comando. É diferente. Quando Deus está na frente, o problema se torna bem menor. Quando Deus está na frente, o problema, ele acaba sendo uma situação para crescimento, meu querido. Essa semana, uma notícia abalou o mundo secular, né? Um jovem senhor, 42 anos, muito conhecido na mídia secular, que tinha uma banda de rock aqui no Brasil, foi encontrado em seu apartamento, morto. Uma pessoa inteligente, que fazia muitas letras, muitas canções. Uma pessoa que chegou a produzir algumas coisas, uns longas, né? Uma pessoa que tinha realmente o dom de falar frases marcantes, mas que foi encontrado em seu apartamento, morto. Claro que essas coisas acontecem todos os dias, infelizmente. Pessoas morrem, pessoas se matam. O problema se torna tão grande, muitas das vezes, na vida de uma pessoa, que ela se vê isolada, impotente diante dessas coisas. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque Deus precisa estar no controle. Deus precisa estar no controle, assim como estava no controle da vida da sunamita. Ela acreditava. Ela disse, tudo vai bem. Mas havia um problema. O seu filho estava morto. Mas ela diz, tudo vai bem. Por quê? Porque ela confiava. A sequência dessa história mostra o profeta Eliseu orando ao Senhor sobre o corpo daquele garoto. Os gestos do profeta parecem não ter significado, não ter sentido, mas sem dúvida refletem a orientação divina. Ele era um homem que ouvia Deus. O Senhor responde à oração do profeta. E a vida volta novamente ao filho da sunamita, meu querido. Olha o operar de Deus na vida de um homem de Deus, que era Eliseu. Eu quero dizer uma coisa aqui, meu querido. Hoje em dia, aleluias, dizer, tal pessoa é homem de Deus, porque prega bem, porque canta bem, porque ora bonito. Não, essas não são as evidências. Um homem de Deus, na verdade, ele não aparece. Talvez seja aquele que vai fechar a igreja, talvez seja aquela pessoa que vai lavar a igreja. Talvez seja o primeiro que abre e o último que sai. É aquele que lá na sua casa, ele também interage. Ele também se envolve. O homem de Deus e a mulher de Deus não são as que se evidenciam, ou os que se evidenciam. Na maioria das vezes são pessoas que nem aparecem. Nós não vamos buscar evidências do homem de Deus no que ele fala numa mensagem lá no púlpito. Isso é muito pouco. Mas é o que ele é no seu cotidiano. Ali está o homem de Deus. E Eliseu era um homem de Deus. A sua vida demonstrava que ele era um homem de Deus. E o poder de Deus se manifestava na vida dele. Milagres aconteciam. Veja um outro caso aqui, onde o machado flutuou. Um dos discípulos dos profetas perderam a ferramenta que tomaram emprestada, como diz em 2 Reis 6, de 1 a 7. Naqueles dias, meu querido, os instrumentos de ferro eram escassos e muito valiosos. Daí o seu desespero.
Duas coisas nós observamos nesse texto. Primeiramente, a motivação do milagre que está bem expressa no lamento daquele que perdera o machado. O que nos faz lamentar? A nossa motivação está correta? Ou nós estamos murmurando? Nós estamos lamentando ou nós estamos murmurando? Em segundo lugar, nós vemos o profeta procurando identificar o local onde a ferramenta havia caído. O Senhor, meu querido, está pronto a restituir o que perdemos, mas temos de ter consciência disso. São estratégias. Deus é organizado. Você também já deve ter visto a cura de Naamã. Então, algumas coisas nos chamam a atenção no relato desse milagre. Em primeiro lugar, observamos que o general sírio fica indignado quando o profeta não age de forma que ele imaginou. Sabe por quê? Porque Deus não faz shows. E nem tampouco ele opera para satisfazer a nossa curiosidade. Essas mídias que ficam aí fazendo libertação, curas miraculosas e expondo pessoas, são shows, meu querido. Deus não faz show. Deus não brinca com essas coisas. Deus é muito sério, muito direto. Esse é Deus. Em segundo lugar, vemos que Deus não estava interessado na análise lógica de Naamã, mas apenas em sua obediência. Muitas das vezes, nós queremos que Deus nos explique por que isso acontece. Que Deus se justifique conosco. E Deus está pedindo obediência. Obediência à sua palavra. Obediência aos seus mandamentos. Obediência à sua vontade. E nós queremos saber o porquê. Em terceiro lugar, Naamã recebe a cura quando desce ao Jordão. Ninguém será restaurado se não descer. Naamã desceu, então ele foi curado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Escuta uma coisa, meu querido. O que eu faço, o que você faz, o que fazemos, nada disso justifica. Nada disso obriga Deus a fazer alguma coisa por nós. Não é o que eu faço que conta, meu querido. Mas é isso que tem acontecido. Deus não é obrigado a fazer. Mas nós somos obrigados a descer. Nós temos que descer. Naamã teve que descer para que acontecesse prodígio na vida dele. Quantos não querem descer? Não querem se humilhar? Não querem reconhecer sua miséria diante de Deus? E não tem como. Se não há um reconhecimento, se não há humilhação, se há autossuficiência soberba, o orgulho, a vaidade, a vanglória caminham à nossa frente, de que forma Deus vai agir em nós? Deus resiste aos soberbos, diz a palavra. Em quarto lugar, meu irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Naamã tentou recompensar o profeta pelo milagre recebido. Eliseu recusou. A graça não aceita pagamento por aquilo que faz. Graça é graça. Graça é graça. Agora, não me leve a mal não, meu querido.
Eu vou dizer mais uma vez. Naamã tentou recompensar o profeta pelo milagre recebido. Eliseu recusou. Nesse caso, a pessoa que recebe a graça sente a obrigação de ir lá e retribuir com um valor. Mas o profeta, que sabe que todo mover é de Deus, já não aceitou de forma nenhuma. Traz isso para os nossos dias. Aonde se é anunciado que você tem que dar, dê para Deus te abençoar. Pague tal valor para Deus te abençoar. Quanto vale a tua fé? Se você fizer uma doação de tantos e tantos, Deus vai te abençoar. Olha como é que as coisas mudaram. No caso aqui, aquele que foi abençoado sentiu um desejo de retribuir. Mas o profeta, ele tinha consciência. Não, foi Deus que moveu, Deus que fez. Eu não posso aceitar esse tipo de pagamento por causa da graça recebida. Mas e hoje, querido? Hoje, eu vou dizer uma coisa também. Não podemos ser negligentes. Eu faço a minha oferta, mas o que as pessoas fazem com ela não me importa. Isso é negligência. Claro que importa. A administração dos bens, dos valores ofertados, dos dízimos, daquilo que é dizimado, claro que precisa ser demonstrado, sim. Para onde vai, o que se faz. Não existe esse pensamento errado de que, eu ofertei lá, agora se não sei como é que administro o dinheiro da congregação, eu fiz a minha parte. Negligente. Negligente. Não podemos ser negligentes, meu querido. Eu não posso ser negligente, nem você. Ofertar e dizimar é bíblico. Agora, negligenciar a aplicação desses valores não é bíblico, não. Você me desculpa, meu querido. Isso precisa ser muito esclarecido para toda a igreja. Até a nível de que as pessoas invistam mais. Até a nível de clareza para que as pessoas tenham segurança. Porque há muito bode expiatório hoje em dia. Mas nesse caso, eu abri esse parênteses, mas nesse caso, veja, aquele que foi o canal da graça, ele se negou a aceitar tal oferta, tal pagamento por causa da graça. Que bom se isso acontecesse hoje, hein? Porque a palavra diz, de graça recebei e de graça dai. Esse tipo de realidade hoje no meio cristão, de tudo tem que se pagar e que se ofertar, tem realmente destruído a comunhão da igreja. Mas como nós estamos falando dos milagres de Eliseu, aconteceu um milagre ali e foi uma grande graça. Vocês também já tomaram conhecimento das águas de Jericó. O texto de 2 Reis, capítulo 2, versos 19 e 22, narra o episódio das águas amargas de Jericó, que se tornaram saudáveis através da ação do homem de Deus, que era Eliseu. Ali o profeta pede um prato novo e que neste se coloque sal. Feito isso, ele profetiza que aquelas águas tornar-se-iam potáveis segundo a palavra do Senhor. Tais exigências possuíam um valor simbólico, pois o sal representa o elemento purificador, como está em Levítico capítulo 2, versos 13. O prato novo simboliza um instrumento de dedicação especial ou exclusiva a Deus para aquele momento. Mas em todo caso, fique sabendo, querido, foi o poder de Deus que purificou as águas, e não o poder desses objetos ou desses ingredientes, como também se faz muito hoje. Sal abençoado, água benta, ramo bento. E aí está surgindo muitas outras, meia benta, gravata benta, estola benta. Tudo é bento, quadro bento, imagem abençoada, vela benta. Rosa benta. Terra
terra de Jerusalém, olha o santo de Israel, bento, abençoado. É Deus que opera, independente dos elementos, se eles existem ou não. Certa vez, alguns jovens debocharam de Eliseu, dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo. E reagindo àquela situação, o profeta invoca o julgamento divino sobre os zombadores, amaldiçoando-os em nome do Senhor. E o efeito foi devastador. Você encontra em 2 Reis 2, 23 e 25. Aparecem duas ursas selvagens que se investiram contra os rapazes, matando 42 deles. Não se pode brincar com as coisas sagradas e muito menos escarnecer dos servos de Deus. Essas piadinhas de crente, de evangélico, que anda na boca de muitos cristãos, zombando do poder de Deus. Não se faz isso. Não se pode brincar com coisas santas. Essas músicas com ritmos sensuais cantando o nome de Deus. Não se pode brincar com essas coisas. Esses falsos profetas que usam da Bíblia para arrancar dinheiro do povo. Está errado. Deus é muito sério. Muito transparente. Então não se brinca com as coisas sagradas. Não se escarnece dos servos do Senhor. E não se aproveita das coisas do Senhor para tirar proveito próprio. Geazi, o servo de Eliseu, ficou doente. E nós observamos as razões pelas quais ele foi julgado. Ele supunha que a recusa de Eliseu em aceitar os presentes da Naamã era apenas uma questão pessoal do profeta. Por isso ele resolveu tirar partido da situação. Usou o nome de Eliseu para validar sua cobiça, procurando tornar aceitável o que Deus havia abominado. Bom, então Eliseu não quis a oferta, mas o seu servo correu atrás de Naamã e tirou proveito. Foi tentar validar aquilo que ele tinha cobiçado no coração dele, para tentar tornar aceitável o que Deus havia abominado. Ele deveria saber que Deus não vende suas bênçãos, mas as dá gratuitamente. E assim, o cobiçoso Geazi trocou o arrependimento pelo fingimento e ainda trocou a bênção pela maldição. Infeliz. Nossa, que conta, hein, Rodolfo? Como é que pode acontecer isso naquele tempo? Não, isso acontece nos dias de hoje. Troca-se a bênção pela maldição. Vendem-se os prodígios de Deus. Cobram-se pelos milagres. Cobram-se por tantas coisas. Por isso há uma geração doente. Meu querido, o homem de Deus nunca tirou proveito do poder de Deus que habitava na vida dele. Ele não caiu na apostasia. Os milagres operados por Eliseu demonstram o poder divino. Todos eles tiveram um propósito específico, ou seja, evidenciar a graça e a glória de Deus nas mais diferentes situações. Em nenhum momento essas intervenções exaltam as virtudes do profeta. Eliseu não ia para as mídias se exaltar. Eliseu não tirava proveito do poder de Deus na vida dele. Ele não trazia honra para si. Não, meu querido. Ele buscava a glória de Deus. E Deus operava de forma abundante na vida daquele homem. O que nós aprendemos com isso? Que para Deus operar, meu querido, nas nossas vidas, nós temos que buscar esse tipo de referência de homens totalmente abdicados desse mundo, de homens totalmente consagrados, separados desse mundo,
E Deus comandando, sendo o Senhor dessas vidas. E Deus trabalhando de forma poderosa nessas vidas. Esse era Eliseu, o homem de Deus. Ali vai um homem de Deus. Até isso hoje está muito desvalorizado. O homem de Deus que conhecemos hoje é um conferencista famoso, um pregador famoso, um líder famoso, que muitas das vezes não tem nada de Eliseu, nem de Elias. E o que nós aprendemos com isso nessa tarde, meu querido? Que tantos milagres aconteceram através do profeta, mas ele continuou sendo o mesmo Eliseu. Ele não mudou. Não mudou suas vestimentas. Ele não mudou a sua humildade. Ele não se ensoberbeceu. Ele não deixou a soberba entrar no coração dele, a vaidade, a vanglória. Ele não tirou proveito para si próprio. Ele simplesmente foi um escravo do Senhor. Por isso Deus agia tanto na vida dele. E por isso Deus não age tanto em nossas vidas. Porque um prodígio que Deus faz através de cada um de nós, nos atiramos na vaidade e na soberba. Nos atiramos na arrogância. Mas hoje Deus está dizendo para nós, eu ainda quero realizar milagres, prodígios. Até mesmo porque o povo padece. Mas eu não encontro Eliseu e nem Elias do nosso tempo. Queira você ou não, Deus está nos chamando hoje a descer, a nos quebrantar e sermos os profetas dessa geração, onde o verdadeiro evangelho é profetizado com autenticidade e com ousadia, no nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido, e siga as inspirações do Espírito Santo. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.